amigos. Jovem Pan News. Jovem Pan News. ZYK 683. Jovem Pan. Sistema Excelsior de Comunicação Limitada. AM 1410 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio Claro. Jovem Pan. JC, eleições 2018. Rádio Excelsior Jovem Pan, AM 1410, agora 3 horas mais 21 minutos. Repita. 3 horas mais 21 minutos. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, também os nossos internautas que estão nos acompanhando aqui pela nossa página do Facebook, a página do Jornal Cidade. Damos continuidade à nossa série de entrevistas no JC nas eleições, reforçando o compromisso do Grupo Jornal Cidade, do Grupo JC, com a democracia e também para que os nossos eleitores possam ter uma ideia mais ampla das propostas dos candidatos. Junto comigo aqui no estúdio está o editor de política do Jornal Cidade, Lucas Calori. Boa tarde, Lucas, bem-vindo. Boa tarde, Vlada. Boa tarde, candidata. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Vamos apresentar agora oficialmente a nossa entrevistada desta tarde. Nós estamos aqui com a candidata a vice-governadora pelo Partido Novo, da chapa com o Rogério Schecker, é a Andréia Menezes. Andréia, seja bem-vinda à cidade de Rio Claro. Primeira vez aqui no município? Não, eu tenho um carinho muito grande. Meu primeiro e segundo marido, porque eu casei com ele 2 vezes, ele é de Rio Claro. Então, eu estou inclusive na casa da minha sogra. Eu não tenho mais marido, mas eu tenho sogra. E eu tenho uma paixão por Rio Claro, onde eu criei meus filhos de fim de semana. Então, gosto muito dessa cidade. Ah, com certeza. Então, vai poder falar muito bem com os nossos eleitores aqui, apresentar as suas propostas, as propostas do Partido Novo. Quero lembrar que você que está nos acompanhando pelo Facebook do Jornal Cidade, você pode enviar as suas perguntas para a candidata Andréia Menezes. Se você tem alguma questão sobre qualquer editoria, seja segurança, saúde, política, enfim, pode enviar a sua pergunta a partir de agora, que nós estaremos ao vivo, estamos ao vivo pela Rádio Excelsior Jovem Pan, pelo YouTube também, inscreva-se no canal do YouTube do Jornal Cidade, youtube.com/Jornal Cidade, e participe junto com a gente. Lucas, vamos dar início? Sim, com certeza. Eu quero primeiramente, Andréia, que a senhora se apresente ao eleitorado aqui de Rio Claro e região. Bom, eu sou a Andréia Menezes, eu tenho 57 anos de idade, sou física de formação com mestrado pela USP. Trabalhei 5 anos numa empresa de engenharia, tentando trabalhar com física aplicada, mas depois entrei na área de TI, de tecnologia de informação, porque os microcomputadores estavam chegando naquela época. Acabei, por causa da área de TI, entrando num banco, virei bancária por 27 anos e terminei agora, em abril desse ano, saindo como presidente de instituição financeira. Então, eu amo a minha carreira, tenho muito orgulho do que construí, mas o que eu tenho mais orgulho é da minha maternidade. Eu tenho 2 meninos, um de 30 e um de 26, e eu sou muito feliz por ser mãe. Candidata, eu pesquisando sobre a vida da senhora, eu vi no próprio site do Partido Novo que a senhora disse que se colocou como candidata, à disposição do partido por estar incomodada com a falta de representatividade dos políticos em exercício. Explique para os nossos eleitores que representatividade seria essa. Eu tenho até uma pesquisa do Instituto agora esqueci, Infonews, que mostra que 95% dos brasileiros não se sente representado pela sua classe política. Eu, como tive 32 anos de carteira assinada, eu conheço muito bem a relação empregador-empregada. Uma relação muito interessante porque todos os dois têm direitos e têm obrigações. E quando uma dessas pernas falha, sempre tem um jeito da gente cobrar isso. Quando a gente vai para a relação de cidadania, que é o cidadão com o seu político, está muito claro as obrigações do cidadão. Ele vota e ele paga imposto.
Agora, quando a gente vai para o nosso político, que ele se elege a partir do nosso voto e ele tem que entregar serviços públicos a partir desse imposto, essa relação se quebra porque a gente não consegue cobrar a obrigação deles. E essa falta de representatividade vem por vou falar uma frase simples: a gente não demite político eleito. E acredito que esse partido é o único que criou uma estrutura para demitir, e eu vou botar entre aspas o demitir, o político eleito. E por isso que eu estou aqui. A senhora poderia explicar um pouco melhor como seria essa demissão, entre aspas, que a senhora comentou? Olha, quando você olha como os partidos se financiam, eles se financiam por 3 verbas. A primeira verba vem do Estado, desse fundo partidário, e agora eles adicionaram o fundo eleitoral no ano de eleição. Então, você tem os partidos políticos recebendo essa verba que vem do próprio imposto que a gente tem para financiá-los e eles poderem fazer a sua propaganda política, para eles existirem. A segunda verba que os partidos têm é 10% do salário dos políticos eleitos. E a terceira verba vem dos filiados. O filiado paga lá como se fosse um dízimo partidário, aquele que a gente, para quem é religioso, paga o dízimo para a sua igreja, seria um dízimo partidário. Quando você olha o que aconteceu depois da Lava Jato, os partidos envolvidos na Lava Jato perderam muito filiados. Então, essa verba não entra mais. O que aconteceu com o fundo partidário? Aumentou. Então, o dinheiro que vem do Estado, de 2007 a 2017, quintuplicou, porque são os próprios políticos eleitos que votam o quanto de dinheiro eles pegam dos impostos. O Partido Novo criou, dos 35 partidos, é o único que só se alimenta do filiado. E isto significa que o filiado é um fiscalizador desse partido. Se esse político eleito do Partido Novo não cumpre o estatuto ou deixa de ter ética na sua gestão, o filiado primeiro cobra o Diretório Nacional para expulsá-lo. E se o Diretório Nacional não o fizer, o filiado se desfilia. E quando ele se desfilia, ele para de pagar esse partido. E então esse partido deixa de existir se não tiver nenhum contribuidor. Então, dos 35, é o único que propõe que o filiado seja parte da mudança que ele quer no Brasil, que ele deseja. Perfeito. Muito bem. Você que está chegando na nossa transmissão agora, você que está ligando o seu rádio agora na Rádio Excelsior Jovem Pan, nós estamos recebendo a candidata a vice-governadora pelo Partido Novo, Andréa Menezes, ela que é da chapa com o Rogério Schecker. Ela já fez uma breve apresentação, falou que tem raízes aqui com a cidade de Rio Claro. Você pode enviar a sua pergunta, participar deste nosso debate aqui ao JC nas eleições 2018. Candidata, a senhora estava comentando, né, que tem raízes aqui na cidade de Rio Claro, e uma preocupação muito grande do nosso município, uma das principais reivindicações, é a questão da segurança, né? Segurança e saúde são sempre 2 pontos muito importantes, né? O que a senhora poderia dizer em relação à segurança, as propostas que o seu partido tem para o interior, que a gente sabe que a criminalidade migrou um pouco só das grandes capitais, veio também para o interior, a gente sabe que isso é muito forte aqui. Que propostas o partido da senhora apresentaria? Olha, a gente, na primeira página do nosso plano de governo, que a gente tem 3 pontos fundamentais, um deles são parcerias. A gente não tem como entregar um Estado que consiga resolver os problemas de educação, saúde, segurança, saneamento e mobilidade se você não fizer 5 parcerias. Uma dessas parcerias são com os municípios. Então, existem tarefas, serviços e obrigações que o Estado tem que fazer que a gente não acredita que o Estado faça sozinho. Na segurança, por exemplo, uma das parcerias é a Guarda Civil e a Polícia Militar, eles têm que estar mais unidos, inclusive com a Polícia Civil. Você tem boletins de ocorrência completamente separados dessas 3 entidades. Ou seja, se a lei fala, se a Guarda Civil pega prende um criminoso e por acaso ele escapa, a Polícia Militar não pode pegá-lo e não pode repreendê-lo, porque ele é um preso da Guarda Civil. Não faz o menor sentido do ponto de vista de segurança. A gente tem que trabalhar integrado nos boletins de ocorrência e conseguir trabalhar integrado na ação dessa polícia dentro da rua. Os 3 pilares de educação, se você me permitir ainda, Vlada, responder, e eu esqueço que eu tenho uma câmera ali, então desculpa quem está assistindo.
A gente tem um pilar, além da parceria, um pilar para a Polícia Militar, um pilar de foco na Polícia Civil e um pilar de foco em presídios. Hoje o nosso sistema prisional, ele nada mais é do que uma máquina de jogar criminosos de volta para a população. E criminosos mais fortes. É como se fosse a faculdade do crime. Então, você entra com um crime leve, entra naquele presídio completamente desestruturado, esse presidiário passa a ter uma revolta e aprende coisas que não deveria, e você joga ele de novo na sociedade para cometer um crime maior. A reincidência de crime no estado de São Paulo é de em torno de 70% para 75%. Em 1980, era 51%. A gente é o estado mais rico da federação e a gente não consegue resolver esse problema. Então, o nosso pilar de presídios, a gente tem que separar criminosos de alto risco para criminosos de risco mais leve e ter um sistema prisional que recupere o indivíduo. Na Polícia Militar, a gente tem que focar um pouco na parte de terceirização de serviços administrativos. Hoje a gente tem 90 mil policiais militares, 35 mil deles trabalhando nas ruas, e o resto desses policiais militares estão dentro dos escritórios e dentro das suas delegacias. Eles cuidam de manutenção da delegacia, eles são dentistas, eles fazem trabalho administrativo, e a gente acredita que se a gente terceiriza esse tipo de serviço que não precisa de estar numa academia militar para executar, a gente libera 30 mil policiais para irem para a rua. E na Polícia Civil ela está completamente sucateada. Tem alguns motivos para ela estar sucateada, a gente não sabe exatamente qual, mas a Polícia Civil hoje é quem executa a investigação policial, e somente 1% dos crimes são investigados. Os carros da Polícia Civil não são... Não sofrem manutenção, eles quebram e ficam jogados, os salários estão lá embaixo, não tem um incentivo, e a gente precisa ter uma polícia investigativa. Lucas, já vou passar a palavra para você também, porque nós temos muitos outros assuntos aqui, candidata, mas só aproveitando esse gancho aqui, a senhora é a favor da redução da maioridade penal? Porque a gente vê que a grande maioria dos casos que acontecem, e eu cubro segurança aqui na cidade de Rio Claro, são atos infracionais, são menores que estão realizando o tráfico de drogas. Esses menores chegam até a delegacia e na maioria das vezes já são liberados, né? Dificilmente são levados para uma reeducação, uma ressocialização. A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Olha, se a gente só reduzir a maioridade penal e continuar colocando esses menores numa fundação casa, que de novo aumenta a revolta do indivíduo, esse indivíduo vai voltar para a sociedade e vai piorar o crime que ele executa. Existe um trabalho para ser feito para que todo o nosso sistema prisional, inclusive Fundação Casa, tenha uma forma de tratamento e recuperação dos indivíduos, que senão não adianta nada. A gente pode até aumentar, mas a gente vai continuar dando cada vez mais munição para criar criminosos mais poderosos. Candidata, vamos falar um pouquinho sobre emprego. A senhora é empreendedora também, né? Como que o governo estadual pode oferecer condições aos microempreendedores e assim gerar mais emprego e renda para as famílias? A proposta do Partido Novo é focar muito no empreendedorismo. Para nós, é uma das soluções do desemprego do país e, portanto, do Estado. São mais de 5 milhões de pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas no Estado. Se cada uma dessas empresas conseguir contratar mais uma pessoa ou 2 pessoas, a gente resolveu o problema do desemprego do país inteiro. E por que isso não acontece? Porque a parte fiscal é tão onerosa para pequenas e microempresas que você uma hora trava o indivíduo. Você tem, quando o indivíduo passa até o limite de 60 mil reais, 80 mil reais, agora esse número me fugiu, de receita, ele vai para o Simples, e aí ele começa a pagar uma taxa de imposto que ele tem medo de pagar, que vai tirar o lucro dele. Então, o que ele faz? Ele nunca cresce. Ele quer sempre ficar pequenininho e pequenininho e pequenininho para ele nunca crescer. Então, se a gente não tratar o empreendedorismo com facilidade de abrir empresa, fechar empresa, administrar impostos, a gente não cresce a maior força de trabalho que existe dentro do Brasil, que é a parte empreendedora.
O Rogério Schecker, inclusive, ele esteve aqui no Jornal Cidade, né, no Grupo JC, nós entrevistamos ele também. Ele disse assim que uma das maiores aí propostas do Partido Novo é acabar com as regalias, por exemplo, não utilizar o Palácio dos Bandeirantes, não usar a frota de veículos oficiais, reduzir drasticamente os cargos comissionados, e até mesmo ele está propondo aí no plano de governo uma redução do número de deputados, né? Como que isso pode, de fato, impactar aí os gastos públicos? Olha, essa pergunta é ótima, porque eu vou dar um exemplo para os nossos vereadores. Então, a nossa primeira eleição foi em 2016, nós não tínhamos um ano de partido ainda. Nosso registro aconteceu 15 de setembro de 2015, então quando fizemos campanha em 2016, estávamos quase para ter um ano de partido. Cada um dos nossos vereadores, um de São Paulo, um de Minas, um de Rio de Janeiro e Porto Alegre, ele tem exatamente essa postura, porque a gente assina um documento de compromisso com o partido que a gente vai cortar 50% dos nossos privilégios. Cada um dos nossos vereadores tem que economizar no mínimo R$1 milhão por mês. Nós temos 58 mil vereadores no Brasil. Cada vereador do Partido Novo vai economizar 4 milhões no seu mandato. Multiplica isso por 58 mil e eu vou te dizer quanto que a gente economiza de verba para isso ir para a educação e para a saúde. Mas tem um significado maior ainda, que esse não é mensurável e ele é tão importante quanto. Se a gente tem um político que a gente elege como se fosse nosso... O político nada mais é do que nosso empregado. Se esse político que vai cuidar do nosso dinheiro não tem lisura, não tem ética e não tem transparência, a gente fica numa sociedade doente, onde a autoridade é algo que a gente não respeita mais. Nós acreditamos que a gente precisa mudar a consciência e o padrão do político. O político tem que entender que a hora que ele pega um dinheiro que não é dele, ele tem que ter compromisso, responsabilidade e ele tem que achar que aquilo é importante demais para você, cidadão, e para mim, cidadã. E eu acho que a gente muda a ética e a gente muda o formato. E é isso que a gente quer transformar. Nós estamos recebendo aqui a candidata vice-governadora do Partido Novo, a Andréa Menezes, ela que é da chapa com o Rogério Schecker. Você pode enviar suas perguntas. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Excelsior Jovem Pan, também pelo Facebook do Jornal Cidade. Curta a nossa página, também se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Cidade. Lucas. Candidata, a senhora citou aí o ano que o partido foi constituído, em 2015, né? Foi naquela época do Vem Pra Rua, que inclusive o Rogério Schecker é um dos idealizadores do movimento, né? Que trouxe aí uma massa para as ruas, né? Dos eleitores aí que não estavam contentes com o governo da Dilma. Como que a senhora avalia aí o resultado desse movimento, né? Após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff? Lucas, eu até vou te agradecer, porque 2015 foi um ano extremamente importante na minha vida. Eu, provavelmente, como você, sempre me envolvi da política da seguinte forma. Era ano de eleição, eu ia lá, pesquisava meus candidatos, votava e nunca mais olhava para eles. Eu ia olhar para eles na próxima eleição. E em 2014 eu estava um pouco indignada para onde o Brasil estava indo. A polaridade que foi criada não é benéfica, a polaridade não é boa em nenhuma situação, não é boa numa família, não é boa numa empresa, não é boa num país. E eu queria saber como é que eu podia adicionar valor como cidadã, porque eu achei que eu não tinha feito muito pouco. Em março de 2015, quando eu tinha aquele movimento Vem Pra Rua crescente, foi quando eu fui para Paulista a primeira vez, aí naquele caminhão tinha esse homem lá, falando aquele monte de coisa que eu me representava. Eu fui atrás e falei, nossa, Rogério Schecker, e ele tem 7 anos a menos que eu. E eu falei assim, nossa, um cara tão mais novo que eu, conseguiu sensibilizar quantas pessoas. Ele começou a vir para a rua com 4 pessoas. Ele teve a coragem de falar o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu já comecei a admirar esse cara nessa situação. E na verdade a gente nunca se viu, nunca se falou, sempre admirei. Ele me convidou para ser vice dele agora em maio, porque eu sou filiada do partido desde 2015. O segundo semestre foi marcado para mim, ainda com, eu preciso fazer mais. Então agora eu comecei a protestar. A única vez que eu tinha ido para a rua protestar foi em 1984, pelas diretas já, na Praça da Sé. Então eu já estava me sentindo pelo menos alguém que reclamava
com alguma atitude saindo da minha casa. Eu li esse livro, Vidas Corridas, que são de maratonistas amadores. No primeiro capítulo, a história de João Amoedo. E esse cara tem lá, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu país, eu preciso deixar algum legado, eu construí um monte de coisa para mim, e o que adianta construir só para mim? E ele fala que ele estava montando esse partido. Na época que ele escreveu o livro, não tinha registro. Eu mandei um LinkedIn para ele, imediatamente ele falou, vem tomar um café comigo. Fiquei engajada, cada vez mais lendo. Ele falava assim, olha o Facebook, fica acompanhando a gente pelo Facebook. A nossa página de internet não é tão boa quanto é hoje. Hoje você tem muita informação sobre o estatuto do partido. Em 2015, a gente não tinha nem dinheiro, a página da internet era fraquinha. E ele falou, olha o Facebook, acompanha o que a gente fala. Aí me filiei ao partido. Eles me convidaram para ajudá-los na eleição de 2016 como candidata. Participei do processo seletivo, mas tive que tirar minha candidatura, porque o banco que eu trabalhava não me deu afastamento não remunerado, e eu não podia pedir demissão. E agora estou aqui nesse projeto como cidadã, acreditando que se nós, cidadãos, não nos engajarmos na transformação do país que a gente quer, não tem salvador da pátria que caia do céu e resolva isso para a gente. Então isso depende de nós. Candidata, no plano de governo também do Partido Novo, há um destaque ali para parcerias da iniciativa privada. Quais setores da sociedade a senhora acredita que é necessário entregar para a iniciativa privada e quais devem continuar sendo do governo? A gente acredita que, basicamente, tudo que é serviço, e serviço mais da parte administrativa, a gente tem que entregar para a iniciativa privada, terceirização, para que a gente possa focar no que interessa. Por exemplo, educação. Na educação, você tem lá, a nossa administração, ela é feita por diretoras. E hoje, nas 5.400 escolas do estado de São Paulo, existem escolas que são exímias e perfeitas. E a diferença que elas têm é a diretora. Então, um dos pontos do nosso plano de governo é sentar com essas diretoras, entender o que elas fazem de certo para a gente copiar. Porque tudo que tiver certo no governo feito anterior, a gente não vai mudar. Tudo que está certo a gente mantém, e a gente tem que mudar só o que está errado. Uma das coisas que a gente tem que terceirizar para a gente focar em uma coisa que está achatada. Tem duas coisas que a gente não considera, que é o professor, que eu nunca vi uma profissão tão bonita, que quando eu era pequena, todas as meninas da minha sala queriam ser professoras, ninguém mais quer ser professor, salário achatado, respeito achatado, e o aluno que ninguém mais faz avaliação, ele passa de ano sem saber nada, ele não precisa saber ler e escrever, e ele vai passando de ano. A gente tem um pilar de atenção para cada uma desses elementos ou dessas pessoas. E a gente precisa que a diretora ela foque no que interessa, na parte da educação. Ou seja, conservação da escola, transporte, merenda, administração, tudo isso tem que ser terceirizado. Então, isso é uma das parcerias. Se você olhar na parte da saúde, hoje a gente tem, o SUS é um excelente programa, excelente. As pessoas acham que é porque a gente é liberal, a gente é contra a SUS e só a esquerda gosta do SUS. Aliás, eu detesto essa divisão. Nós somos um partido que olha completamente para o social. A gente só acredita que o Estado ou o governo, ele não é responsável por executar o social. Ele é responsável por definir como ele vai ser entregue e fiscalizar quem ele coloca. E para terminar na saúde, você tem as OSs, é um belo exemplo. Só que hoje várias OSs não funcionam. Elas começam a tirar serviço para aumentar a renda delas, o lucro delas. É uma das perguntas que eu até destaquei aqui em separado, candidata, porque a gente teve aqui no interior paulista alguns casos de corrupção envolvendo as OSs, né? Inclusive teve a Operação Ouro Verde, que é aí na região de Campinas, que acabou mostrando, né, aí para a sociedade um nível de corrupção aí nessa questão. E mais, o que o Estado tem que fazer quando ele usa parcerias, ele tem que botar um critério para ele fiscalizar essas parcerias. Porque se ele só entrega para você, eu contratei você entrega esse serviço, agora eu não quero saber mais como você entrega o serviço. Gente, não adianta. Se ele não tiver a função de fiscalização e a responsabilidade do Estado é entregar com excelência o serviço, mesmo que ele não execute, não adiantou nada isso. Então as pessoas acham que a parceria com o setor privado ela é ruim porque o Estado não vai mais olhar.
Isso é porque é um Estado que é irresponsável. Porque se ele fosse responsável, ele não olharia. Essa é a resposta. Nós estamos recebendo aqui a candidata vice-governadora do Partido Novo, Andréa Menezes, ela que é da chapa com o Rogério Schecker. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Excelsior Jovem Pan, agora faltando 15 minutinhos para as 4 horas da tarde. Estamos ao vivo também na página do Facebook do Jornal Cidade. Curta a nossa página, também se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Cidade. Nós já falamos aqui sobre política, já falamos sobre segurança, saúde, educação. Eu gostaria de fazer uma pergunta também à candidata sobre a questão da cultura, candidata. Muitas pessoas reclamam, principalmente aqui na cidade, falando mais especificamente a cidade de Rio Claro, né? E depois a senhora pode também expandir isso um pouco mais para a região, para o estado de São Paulo. Muitas pessoas reclamam que não tem o que se fazer aqui no interior, né? Falta cultura. Nós temos aqui exemplo do Centro Cultural de Rio Claro, que já foi referência em termos de espetáculos, né? De ter atrações. Exatamente. Temos um museu também que foi incendiado em 2010, até hoje a obra está em andamento. Parece que todos os museus do Brasil vão ser incendiados do jeito que a gente vai, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho das propostas da senhora para poder trazer, aproximar a população da cultura, de ter o que fazer, né? Principalmente dos jovens que reclamam que não tem para onde ir, às vezes as classes um pouco mais baixas. O que a gente adoraria ter um plano de governo com orçamento para a gente cuidar de todos os itens. A gente se encontra na seguinte situação: é como se você tivesse com uma casa toda em ruínas e você tem que escolher o que você reforma primeiro. Se você for destruir todas as paredes, porque todas estão para cair, a casa inteira cai. Então, o que a gente tem hoje por isso que a gente gosta das parcerias, e parcerias com sociedades civis organizadas, porque elas são muitas delas são voltadas para esporte e cultura. Então, a nossa parceria com esse pilar é para nos ajudar a colocar mais cultura e mais esporte na população. De novo, quando você faz uma parceria dessa, você tem que ter um projeto onde um plano estratégico que você possa cobrar. O que a gente está falando é principalmente no sentido de cultura e de esporte, a gente está falando sobre a formação de período integral e a utilização das escolas no fim de semana para integrar família e escola. É muito importante essa integração. A família é a menor sociedade do mundo, e se você olhar qualquer família, independente do seu credo, da sua raça, da sua cultura, todos nós temos o mesmo sentimento. É a única sociedade que todos entendem como funciona um pai, uma mãe, o amor de um filho por um pai, o amor de um pai por um filho. E a gente está hoje com essa menor sociedade corrompida, as famílias estão se desestruturando, os filhos não respeitam mais os pais, e a gente acredita que a hora que a gente aproxima essa família da escola, a gente aumenta a integração como um todo. E a gente usando isso no fim de semana, a gente precisa de evento cultural e de evento esportivo. Então é dessa forma que a cultura e o esporte se inserem no nosso plano, porque o nosso foco é saúde, educação, segurança, habitação e mobilidade. Nessa questão de habitação, me chamou a atenção no plano de governo do Partido Novo, que vocês estão propondo parcerias também para transformar imóveis privados abandonados em moradias. A senhora acredita que essa vai ser a solução para a moradia popular? Não, isso serve somente para cidades muito grandes, tá? Com um número de habitantes acima de... Eu não estou com o número na minha cabeça, mas cidades grandes como Campinas, São Paulo, Sorocaba, essa cidade sim, você tem uma série de pessoas com imóvel parado, com IPTU caro. Se você chega com essa pessoa e fala o seguinte: você não paga esse IPTU e agora eu vou administrar esse imóvel e vou fazer um aluguel social, você pode ajudar. Para cidades menores, isso não vai funcionar. Para cidades menores, a gente tem que continuar que vem a nossa parceria com o governo federal, mas projetos de Minha Casa Minha Vida, porque é isso que você precisa para cidades menores. A outra coisa que a gente acredita para cidades grandes, hoje você não tem controle da expansão da cidade. Então o que acontece? Ela vai crescendo e cada vez mais as pessoas vão indo para a periferia. Cada vez que elas vão para a periferia, você não tem transporte, você não tem saneamento, você não tem escola, você não tem posto de saúde. E se você deixar isso acontecer, isso fica bola de neve. O Estado está sempre atrás, não entregando esse serviço. O Rogério falou uma coisa que eu gosto muito. Se você unir mobilidade com habitação, você resolve uma parte do problema. Exemplo, quando você vai construir uma estação de metrô ou uma estação de trem,
você cria um entorno, um espaço enorme que você consegue entregar para alguma iniciativa privada aquele terreno. Ó, te dou esse terreno para você construir um shopping, escritórios comerciais e residenciais. E aí você faz com que o indivíduo more num prédio onde já tem o trem para ele poder ir para o trabalho dele. Então, isso é um outro planejamento que a gente tem para parar esse crescimento não controlável das cidades, porque senão a gente nunca vai entregar os serviços básicos. Uhum. Muito bem, candidata, nós estamos chegando ao final, o tempo passa muito rápido. Queria falar mais. Não, mas olha, eu quero deixar esses últimos minutinhos para a senhora deixar um recado aqui para o eleitor da cidade de Rio Claro, para os nossos ouvintes também que estão nos acompanhando de vários lugares, deixar o seu recado aí, porque já a eleição está batendo na porta de todo mundo, né? O que eu tenho são 3 meses quase de campanha, assim, quase todos os dias, e todos os candidatos do Partido Novo são pessoas apaixonadas pelo projeto. O que eu tenho ouvido bastante olha, eu gosto muito do Partido Novo, eu vou só no Legislativo, mas o Executivo não vai dar. Eu quero focar um pouco em dois não vai dar, que são importantes. Para Senado, esse ano, você vota em 2 senadores. Então, não esqueça, dos 13 senadores que tem, escolha dentre os 12 um que você já esteja acostumado ou goste e dê chance para um partido que quer mudar a forma como o político age. E você vai conseguir ver o que efetivamente esse Partido Novo é. Com relação ao Executivo, se a gente for no governo do Estado de São Paulo, nós temos hoje 24 mil filiados. No Estado de São Paulo temos 10 mil filiados. A missão de cada afiliado é trazer 200 votos. Quando a gente tinha menos de um ano, cada afiliado trouxe 100 votos, então a gente acredita que isso é factível. No entanto, com 2 milhões de seguidores na nossa página da internet, a gente fez uma conta lá, tirando quem são olheiros ou seguidores, porque a imprensa segue, os candidatos de outros partidos te seguem. Do 1,5 milhão que sobra, em São Paulo a gente tem 650 mil seguidores, a gente acredita que 300 mil deles, pelas perguntas que eles fazem e pela interação que eles têm com a gente, são simpatizantes do Partido Novo. A nossa propaganda hoje é 300 mil simpatizantes. Se você trouxer 20 votos, nós vamos para o segundo turno. Portanto, a gente conta com você para mudar esse estado e esse país. Muito obrigada. Tá certo, nós recebemos aqui então a candidata vice-governadora pelo Partido Novo, a Andréia Menezes, ela que é da chapa do Rogério Schecker. Este foi o JC nas eleições. Lembrando, né, Lucas, que essa entrevista aqui estará nas páginas. No Jornal Cidade e nas bancas desta terça-feira. Muito bem, então, olha, nós voltamos agora, agradecer a companhia de todos, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Lembrando mais uma vez, essa entrevista estará amanhã nas páginas do Jornal Cidade, na editoria de política do Lucas Calori. Agora são 15 horas mais 52 minutos, voltamos agora com a rede Jovem Pan. Até mais.